Como mencionamos anteriormente, quando projetamos aplicações empresariais, precisamos obter os melhores relatórios e estatísticas que ajudem a tomar boas decisões. O objeto Query permite criar consultas bonitas e dinâmicas, de maneira simples e intuitiva. Isso aumenta e melhora o valor das informações recebidas do banco de dados. Vamos ver alguns exemplos. A agência de viagens nos pediu para representar graficamente a quantidade de atrações turísticas de cada país e cidade. Então, vamos criar um novo objeto que encontra-se dentro da categoria Reporting e selecionamos o tipo de objeto Query. Para finalizar, o chamamos de Attractions per Country City. Neste setor da estrutura é onde definiremos a consulta. Vamos analisar o significado dos componentes que estamos vendo. No nódulo Atributo, devemos relacionar todos os atributos que participarão da consulta. Esta declaração é simples e é feita em um formulário de lista simples. Porém, além dos atributos, aqui também é possível definir funções, como contagem, adição, média, máximo e mínimo, sendo possível também declarar funções aninhadas. Em nosso exemplo, queremos representar graficamente o número de atrações por país e por cidade. Por isso, vamos adicionar os atributos Country Name e City Name. E declarar também a fórmula Count Attraction ID. Se necessário, antes de aplicar uma função, é possível agrupar por algum atributo, o que permite visualizar os dados de diferentes maneiras. A sintaxe geral seria a seguinte: nome da função, atributo ao qual ela é aplicada e o conjunto de atributos que você deseja definir nesse agrupamento. Nesta coluna Description, podemos ver o título que os atributos terão quando forem exibidos no resultado da consulta. Assim, no resultado da fórmula Count Attraction ID, vamos colocar a descrição Attractions Quantity. Se editarmos também o valor dessa propriedade e selecionarmos True, poderemos ver os resultados da fórmula como um percentual. Essa mesma opção aparece quando clicamos com o botão direito do mouse e selecionamos Show as Percentage. Bem, vamos passar agora para os parâmetros. A consulta pode receber parâmetros e é aqui que devemos declará-los e configurar suas propriedades. Iremos definir o nome, a descrição, o tipo de dados, se ele é baseado em um domínio ou atributo, se é uma coleção e ainda o valor padrão, se houver. Vamos continuar com os filtros. Aqui são definidos os filtros a serem aplicados na consulta. Podemos definir um grupo de filtros que, por padrão, serão gerados com o conector AND, mas também podemos usar o conector OR. Vamos ver rapidamente alguns exemplos da sintaxe ao declarar esses filtros ou condições. Country ID maior ou igual a 3. Esta seria uma declaração de filtro se quisermos ver somente a quantidade de atrações das cidades dos países com ID maior ou igual a 3. Vejamos outro exemplo. Country ID in uma lista de valores, para consultar, neste caso, os países com ID 1, 2 e 3. E outro exemplo, Country Name in uma lista de valores, se quisermos fazer a consulta, por exemplo, para as cidades da França, Itália, China e Estados Unidos. No nosso exemplo, vamos definir a consulta para as cidades da França e China. Então declaramos E, finalmente, na seção Order By, podemos declarar a ordem desejada para visualizarmos as informações geradas na consulta. No nosso caso, vamos definir que a consulta seja ordenada por Country Name. Então, declaramos essa ordem. Bem, assim, terminamos a definição da nossa consulta e, em seguida, salvamos as mudanças. Vamos olhar esta aba SQL Statement.
Aqui podemos ver as instruções SQL que serão usadas para gerar a consulta que definimos. E do lado, na aba Preview, é possível ver uma lista prévia do resultado da consulta definida. Podemos mudar o formato dessa lista prévia através das propriedades do objeto Query. Nesta propriedade Type, podemos selecionar Card, Chart, Pivot Table ou Table. Bom, até esse ponto, definimos nossa consulta e vimos as possíveis pré-visualizações do resultado. Mas para realmente colocarmos essa consulta em execução, será necessário definir um Web Panel e usar o controle Query Viewer, que mostrará o resultado da consulta em uma das formas que vimos. Em seguida, criaremos esse Web Panel e na Toolbox arrastamos o controle Query Viewer. Editamos as propriedades desse controle e na propriedade Object indicaremos o nome do objeto Query que queremos mostrar. No nosso caso, Attractions per Country City. Em seguida, para definir a saída, devemos configurar as propriedades que estão no grupo Output. Então, na propriedade Type, vamos escolher a opção Chart. E depois, podemos escolher o tipo de gráfico. Vamos escolher o gráfico pirâmide. E vamos colocar um título no gráfico: Attractions per Country and City. Já podemos executar nossa aplicação, e para isso, pressionamos F5. Selecionamos o Web Panel e vemos o gráfico em execução. Embora não possamos implementá-lo neste vídeo, pode acontecer que a agência solicite algumas modificações para, por exemplo, poder consultar no gráfico a quantidade de atrações turísticas das cidades de um determinado país, que não necessariamente tem que ser a França ou a China, mas um país selecionado pelo usuário final. Para resolver esse requisito, precisaríamos definir que o objeto Query irá receber Country ID como um parâmetro e consiga esse comportamento na execução. Vamos ver outro exemplo. A agência de viagens solicita que seja possível ver, em uma tabela dinâmica, todas as atrações turísticas de cada país e cidade, agrupados por categoria. Definimos um novo objeto Query e o nomeamos Query Attractions. Como dissemos, queremos ver as atrações turísticas agrupadas por categoria, para cada cidade de cada país. Então, devemos adicionar os atributos que queremos visualizar na ordem em que queremos definir esse agrupamento. Assim, declaramos primeiro Country Name, City Name, Category Name e Attraction Name. Se também queremos que a consulta seja ordenada por nome de país e de cidade, então, em Order By, indicamos Country Name e City Name. Salvamos esta consulta e então criamos um novo Web Panel. Da Toolbox, arrastamos o controle Query Viewer. E na sua propriedade Object, associamos o objeto Query que acabamos de criar. Para indicar o formato da saída, vamos para a propriedade Type e indicamos Pivot Table. E pressionamos F5.
Uma das características desse tipo de saída é que é possível mudar a posição, por exemplo, das colunas, e então as informações vão se reagrupar de acordo com essa mudança. Vamos trocar, por exemplo, as colunas City Name e Category Name. Vemos então que as informações foram agrupadas novamente, de acordo com esse novo critério. Vamos voltar ao critério original. Note também que, para cada coluna, podemos classificar as informações de maneira crescente ou decrescente e mostrar ou ocultar dados diferentes. Por exemplo, classificaremos a coluna Category Name em ordem decrescente e também removeremos os subtotais. Note também que, a partir daqui, é possível exportar a consulta para diferentes formatos. Por exemplo, vamos exportar para Excel. Para finalizar, atualizamos as alterações no GeneXus Server.